Fala pessoal, olha quem está hoje aqui no Papo de Salão, essa celebridade da política brasileira. Começou como vereador em São José, 2 mandatos como prefeito de São José e 2 mandatos como prefeito de Florianópolis. Senador por Santa Catarina. E olha, será que ele conhece de política? Hoje nós vamos entrevistar o nosso querido Dário Berger. Mas antes, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Toque e ative o sininho para receber notificações, curta a nossa página e compartilhe com seus amigos. Olha que entrevista maravilhosa para você compartilhar e quem sabe com aquele seu vizinho que você não gosta, de repente ele gosta de você, ok? Candidato, é um prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Vamos cortar o seu cabelo, né? Vamos cortar o cabelo. O senhor corta o cabelo há quanto tempo com o mesmo barbeiro? Há 47 anos. 47. Olha só a responsabilidade que eu tenho em mãos hoje. Será que vou ficar nervoso? Não vou nada, tenho 18 anos em profissão. Bora lá. Dá uma caprichada aí no meu cabelo que... Posso começar perguntando para o senhor? Tem muita gente que tem muita inveja do meu cabelo, hein? Deixa para mim, deixa comigo. Principalmente os meus irmãos que já fizeram implante 2 ou 3 vezes e eu não entrega os homens, pelo amor de Deus. Vamos começar querendo saber do senhor como foi entrar para a política e quando o senhor entrou para essa política. Olha, essa pergunta é uma pergunta antiga. Já respondi muitas vezes essa pergunta. Espero que tenha respondido todas elas da mesma forma. Certo. Eu confesso a vocês que nunca passou pela minha cabeça entrar na política. Um belo dia, um cidadão em São José de nome Antônio veio me pedir voto para vereador. E eu perguntei para ele como é que era esse negócio de ser vereador naquela época e etc e tal. E cheguei à conclusão de que eu poderia ser vereador também. Olha. E foi aquilo que me despertou em ser candidato a vereador. Você não tem gente da família que era política? Ninguém. O primeiro da família a ser político? O primeiro. E aí tive essa iniciativa. Sim. E resolvi ser candidato a vereador. E fui candidato a vereador em São José, me elegi vereador, depois me elegi prefeito, depois me elegi prefeito, depois me elegi prefeito de Florianópolis, depois me elegi prefeito de Florianópolis novamente, depois fui senador. Então, eu sou uma pessoa que me considero muito abençoada. Sim. Porque as coisas para mim sempre deram muito certo. Amém. E eu sou muito agradecido por isso. Então, por onde eu passei, os municípios tiveram uma grande transformação. Em São José, vivia numa crise de autoestima muito grande, em função de ser considerada uma cidade dormitório de Florianópolis. E nós começamos a trabalhar, as obras se multiplicaram, a cidade cresceu, as pessoas cresceram junto com a cidade. E eu tive o privilégio de ser distinguido pelo povo de São José numa reeleição com mais de 85% dos votos. Olha. Uma coisa entrei para o livro do Guinness, na época, que foi o prefeito mais votado da história do Brasil naquela oportunidade. O que deu a sua ascensão para chegar à capital. Então, e aí isso chamava muita atenção de Florianópolis. Eu era um prefeito que circulava muito bem em Florianópolis também. E conversa vai, conversa vem. Um belo dia, eles fizeram uma pesquisa aqui em Florianópolis e, por incrível que possa parecer, eu apareci em primeiro lugar como candidato a prefeito em Florianópolis. Lembro bem disso. E me recordo dessa oportunidade que a mídia naquela época, as TVs eram muito fortes, faziam parte do cenário de informação de maneira muito objetiva. Sim. E o senhor lembra por que o senhor teve essa ascensão em Florianópolis? Eu lembro bem, o senhor era chamado como prefeito do tapete preto. Lembra disso?
Então, mas daí, como eu estava te dizendo, eu dei uma entrevista naquela época, eu acho que foi a entrevista que eu vi mais microfone e câmeras na minha frente de todos os tempos. Eu nunca vi tanta gente. E as pessoas queriam saber exatamente se eu ia ser candidato em Florianópolis ou não. Aí eu dei a entrevista e disse que fiquei feliz com aquela iniciativa, de ter sido distinguido pelo povo de Florianópolis e aquela história toda. E o tempo foi passando e não teve outra alternativa que não ser aquela de ser candidato em Florianópolis. E aí vim para cá, mudei meu título eleitoral, fiz uma pesquisa no TSE, ou melhor, no TRE, e eles me deram as condições que eu teria que cumprir para ser candidato. Cumpri essas questões e vim ser candidato aqui em Florianópolis. E ganhei a eleição. Foi uma eleição que eu participei praticamente sozinho. O meu tempo de televisão na época era praticamente 1/3 do tempo de televisão dos meus adversários. O único vereador que tinha que me apoiava na época era o Jean, que depois nós caminhamos juntos no mesmo sentido, na mesma direção durante muito tempo. Sim. E hoje estamos juntos novamente. E a história se repetiu. Vim para cá, começamos a trabalhar, a cidade passou por uma grande transformação, e isso me credenciou depois a ser candidato a senador. Acabei sendo eleito e fui o senador que ocupou as mais importantes funções da República acho que de todos os tempos, que eu fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, que é uma comissão mista, formada por senadores e por deputados, e tive a oportunidade naquele momento de trazer para Santa Catarina mais de 1,2 bilhão, fruto dessa ascensão que eu acabei tendo como presidente da Comissão de Orçamento. Posteriormente, fui presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Em 2019, se eu não estou equivocado, eu ganhei o prêmio de congressista que mais defendeu a educação no Brasil. Nós, naquela época, aprovamos, quando eu era presidente da Comissão de Educação, aprovamos o Fundeb, colocamos o Fundeb na Constituição e eu fui relator do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação foi aprovado no Senado Federal por unanimidade. E esse sistema era uma paixão dos primórdios da educação brasileira, que hoje, como é que funciona? Hoje o governo federal edita lá um plano de educação para o Brasil inteiro e todo mundo, de certa forma, tem que cumprir. Com o Sistema Nacional de Educação, isso se criaria um sistema tripartite, no sentido de que os municípios participariam também das decisões para que cada estado tivesse as suas peculiaridades próprias e fossem efetivamente cumpridas e respeitadas. Esse processo ainda está na Câmara dos Deputados e certamente mais cedo ou mais tarde vai ser aprovado. E aí a vida segue essa história que eu virei candidato a prefeito, eu virei candidato a vereador, fui prefeito e fui tudo isso E agora sou candidato a prefeito de novo. Sou pré-candidato por enquanto, mas sou candidato e pré-candidato a prefeito de novo, que eu acho que Florianópolis descarrilhou. É preciso colocar Florianópolis nos trilhos novamente, porque a grande realidade é que problemas resolvidos no passado voltaram a perseguir a população hoje. Ou seja, nós estamos vivendo uma epidemia de buracos na rua, nós estamos vivendo uma situação jamais imaginada, que eram os moradores de rua que se multiplicaram e que não condizem com a realidade de Florianópolis. As filas na saúde voltaram,
os exames estão demorando anos para que as pessoas recebam os seus diagnósticos. A educação, em determinada situação, se apresenta de forma sucateada. E isso é muito ruim, porque esses já eram pontos resolvidos no passado. E, como eu falei, a impressão que eu tenho, a certeza que eu tenho é que Florianópolis nós vivemos hoje em duas cidades. Nós temos a cidade virtual e a cidade real. A cidade virtual é aquela que, contada em versos e prosas na rede social, se faz uma obrinha e se faz um comentário como se estivesse resolvendo os problemas da população, o que não é uma realidade. E a cidade real, que a cidade real é essa, que falta médico. Hoje tem menos médico do que tinha em 2012, quando eu deixei a prefeitura. Uhum. E a cidade cresceu muito e os serviços públicos não cresceram na sua proporção. De forma que existe um espaço grande para discussão desses problemas agora, que nós estamos começando a discutir, e eu tenho certeza absoluta que Florianópolis vai optar no próximo dia 6 de outubro se vai querer continuar com um prefeito TikTok ou se vai querer um prefeito de verdade. Se quiser um prefeito de verdade, sabe quem é. Já fui prefeito 2 vezes, já mostrei do que sou capaz, tenho entusiasmo, tenho paixão pela cidade, tenho esse sonho novamente de escrever mais essa página na história da cidade, e a expectativa não é outra de que eu possa vencer as eleições para continuar aquele trabalho que terminou em 2012 e escrever uma nova página na história política de Florianópolis. Muito bem. Então, o senhor teve 2 mandatos em São José, uma das cidades também primordiais aqui da Grande Florianópolis, e 2 mandatos em Florianópolis. Deixa eu perguntar para o senhor, quais foram os pontos mais fortes que o senhor teve dentro da sua gestão, tanto em Florianópolis, as 2 candidaturas em Florianópolis, né, a primeira e a segunda, que o senhor possa trazer novamente para agora, para essa nova candidatura? Olha, a prioridade minha sempre foi saúde, educação, mas saúde. Porque as obras são importantes, mas as pessoas são mais importantes. Uhum. Então nós temos que primeiramente cuidar das pessoas, para depois pensar em fazer as obras, os elevados, os viadutos, as ruas, as calçadas, enfim. Afinal de contas, a gente vive em comunidade, e viver em comunidade é dividir isso tudo, é dividir os mesmos centros de saúde, as mesmas UPAs, os mesmos hospitais, as mesmas ruas, as mesmas calçadas e por aí por diante. E, em segundo ponto, evidentemente que cidades como São José e Florianópolis têm muitos problemas de mobilidade urbana. Já tinham naquela época, e com a minha saída aqui de Florianópolis, essa questão se aprofundou, os problemas se aprofundaram. Por quê? Porque verdadeiramente, depois de mim, pouca ou nada foi feito de obras estruturantes que alterassem essa triste realidade. Veja bem, na minha gestão, eu fiz 4 elevados, ou melhor, 5 elevados. O de Capoeiras, o do Trevo da Seta, o Rita Maria, o cemitério de Itacurubi e também lá do Chico Mendes. Como é que a gente resolve o problema de trânsito de uma cidade e melhora a mobilidade? Primeiro, construindo elevados. Segundo, ampliando o sistema viário, duplicando as avenidas, as ruas, criando novos eixos de chegada e de saída na cidade. E foi o que aconteceu também. Fiz a Beira-Mar Continental, revitalizamos completamente a Beira-Mar Norte, fazendo uma grande transformação, e agora nós queremos continuar esse trabalho. Em São José eu fiz a Avenida Beira-Mar de São José, também foi eu que construí, a Avenida das Torres foi eu que construí, a Transpotecas foi eu que construí, são tudo avenidas de ligação entre bairros que proporcionaram uma grande alteração na cidade. E em São José, para se ter uma ideia também, a questão da saúde, nunca se fez tanto pela saúde, nem lá e nem aqui, como nós fizemos. Inclusive, São José,
nós implantamos a primeira policlínica do Brasil, foi feita em São José, ali em Campinas, naquela oportunidade. E não foi ideia minha aquilo, foi ideia do Dr. Cândido, que era o meu secretário de saúde à época, e que eu fui procurá-lo dizendo que o atendimento básico de saúde naquela oportunidade já estava sendo bem atendido, mas que a população queria um pouco mais, queria avançar nas especialidades, ou seja, precisava de um oftalmologista, que é um oculista, que a gente chama na linguagem popular, precisava de um ortopedista, precisava, enfim, de um pediatra, precisava de ginecologista e tal, que seriam as pequenas e médias peculiaridades de atendimento. Deixa eu estar com o microfone, eu que não estou vendo seu microfone. E aí, o que aconteceu dentro desse princípio? Nós implantamos a primeira policlínica, foi um sucesso extraordinário em São José, e as pessoas, quando sentiram e perceberam a policlínica, que era dotada de raio-x e de equipamentos que o posto de saúde não tinha, as pessoas não queriam mais ir para o posto de saúde, queriam ir direto para a policlínica. Foi onde surgiram as policlínicas no Brasil inteiro. Eu vim para Florianópolis e implantei as 4 policlínicas, foi eu que fiz. A Policlínica do Norte, a Policlínica do Sul, aqui no Rio Tavares, que aliás está fechada, eu vou reabrir, vou ampliar e vou construir uma maternidade aqui para que as pessoas do sul da ilha, as mães do sul da ilha, possam ter os seus filhos aqui, bem pertinho da casa onde moro. Porque é muito triste para mim, eu diria que é um tapa na cara do pessoal do sul da ilha. É tirar o sul da ilha do mapa de novo, fechar a UPA, que prestou relevantes serviços a essa comunidade durante muito tempo. E, na verdade, um prefeito, ele não fecha nada, ele só abre. Ele só abre novos caminhos, porque um prefeito é um resolvedor de problemas. Ele tem que ser o indutor, o promotor, o construtor de políticas públicas que visam fundamentalmente melhorar a vida das pessoas. Se não for assim, não tem razão da existência de um prefeito. E o prefeito bom é aquele que se antecipa a essas questões. Como, por exemplo, nós não temos em Florianópolis um centro de atendimento ao autista. Eu vou construir 4 centros de atendimento ao autista, porque essa é uma reivindicação de muita gente. Esse é um trabalho caro para fazer o tratamento. As pessoas estão sendo diagnosticadas de forma e aí não tem para onde levar para tratamento. E também o sul da ilha aqui vai merecer de minha parte a criação de uma Secretaria Regional do Sul, com orçamento próprio, com estrutura própria, para que o pessoal do Sul não precise mais ir na prefeitura do centro da cidade para resolver os seus problemas. Voltamos a ter aquela velha intendência na região? Não é velha intendência, é uma subprefeitura? Não é a subprefeitura. Subprefeitura é uma coisa que concorre com o prefeito. Quer dizer, eu não tenho condições de nomear um subprefeito, porque para nomear um subprefeito, só se ele fosse eleito um subprefeito. Então, o prefeito sou eu, eu vou ser o prefeito, se merecer novamente a confiança do povo do sul da ilha e de Florianópolis inteira, mas vai ser uma secretaria subordinada ao prefeito, com autonomia, com orçamento próprio, com estrutura própria, com todos os serviços aqui, serviços de consulta de viabilidade, de alvará de construção, de carteira de identidade, enfim, todos os serviços que tem no centro serão oferecidos aqui no sul da ilha também. Tentar descentralizar um pouco mais o serviço para cada bairro, né? Isso faz parte da centralidade das cidades, que o objetivo disso é você resolver os teus problemas no teu próprio bairro. Mas bem tocado sobre isso aí, prefeito. A gente já chegou na questão da mobilidade e na questão da saúde, nós vamos chegar lá. Vamos voltar um pouquinho na questão da mobilidade. Vamos falar um pouquinho de bairros que estão em crescência como o Campeche. Florianópolis hoje ascende aí no país de uma forma
grandiosa e no mundo inteiro. Muitas pessoas de fora vêm morar hoje em Florianópolis, principalmente pessoas da Europa estão morando aqui. Nós moramos numa ilha, nós temos limitações, né, de crescimento. E para que não haja esse crescimento desordenado, temos o plano diretor para que as coisas sejam reguladas, correto? Mas nós temos um grande problema, como o senhor falou, que é a mobilidade. Nossos modais são complexos. Nós temos regiões muito curtas aqui, estradas muito pequenas, que não podem ser alargadas. Como, na sua visão, hoje resolver essa situação, ou tentar resolver essa situação para um crescimento futuro ascendente hoje em Florianópolis? Olha, resolver a situação definitiva é difícil, mas dá para melhorar muito. Por exemplo, eu vou construir um elevado aqui na rótula da 405, que é um grande gargalo que nós temos hoje, que represa as pessoas que vêm pelo novo acesso do aeroporto, e pessoas vêm do sul da ilha, e pessoas, inclusive hoje eu passei por aqui e percebi a situação difícil que as pessoas têm para se locomover. Então o elevado já está garantido. O primeiro elevado que eu vou construir vai ser o elevado da rótula aqui da 405. Bom, mas um entorno interno. Em seguida, nós vamos construir mais uma pista de rolamento na SC 403, 405 também, que é aquela que vem do elevado do Trevo da Seta, que foi nós que fizemos na nossa administração, que fizemos, em decorrência disso, mais uma pista para fazer o sistema binário ali no horário de pico, abre as duas pistas para ir ou para voltar de acordo com o fluxo de veículos. Nós vamos fazer mais uma pista ali, então vamos duplicar até aqui a rótula da SC 405. E com isso, nós vamos ter 2 eixos de entrada no sul da ilha. O primeiro vem pela estrada do aeroporto, entra na Tapera e por aqui vai para Tapera, pode vir para cá. E o outro vem pelo Rio Tavares mesmo, agora depois devidamente duplicado, e com isso nós vamos melhorar muito o acesso ao sul da ilha, que não vai resolver definitivamente, mas vai melhorar muito, E esse é um compromisso que eu estou assumindo. Em primeira mão, você está recebendo as informações das minhas propostas preliminares de governo para o sul da ilha. Como um local aqui, a gente também recebe muita informação sobre essa possibilidade das empreiteiras construírem grandes prédios, mas tem ali a obrigatoriedade de ter áreas comerciais na parte inferior, né, nas partes de baixo, para que haja o comércio local, seja um pouco mais abrangente do que o centro. E isso acaba até aumentando o fluxo dentro daqui. O senhor está falando sobre os acessos fora, né? Mas dentro do bairro mesmo, o que se pode ser feito dentro do bairro que pode se melhorar esses direcionamentos de veículos, essas saídas? Olha, tudo pode ser melhorado, né? Como eu te falei, um prefeito é um resolvedor de problemas. Sim. Um prefeito da era moderna, ele tem que ser democrático e justo. Ele tem que andar pela cidade para perceber os gargalos, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que ser um agente de uma transformação que precisa ser feita para que as pessoas possam se locomover de forma mais rápida, mais barata e com um melhor objetivo para atingir os seus interesses. E eu sou uma pessoa que já circulei muito por aqui, por exemplo, a escola que nós temos aqui na rua Pequeno Príncipe, que é a escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, né? Isso. É isso, né? Foi nós que fizemos naquela oportunidade a revitalização da Pequeno Príncipe, dezenas de ruas nós fizemos naquela oportunidade. Isso tudo foi melhorando. E hoje o Campeche passou por uma grande transformação. Inclusive, o metro quadrado do Campeche hoje, ele se iguala ao metro quadrado da Beira-Mar Norte de Florianópolis. Se não superar. Olha, né? só, em determinados locais ainda pode superar. Então, é um local, o sul da ilha é um patrimônio inestimável e que nós precisamos controlar para não perder a qualidade de vida que desejamos para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos e etc. e tal. Para isso, a sociedade tem que se organizar também.
para lutar e defender os seus direitos. Porque o crescimento ele não pode ser exagerado, ele não pode ser desordenado. O crescimento deve vir através de um equilíbrio com a infraestrutura e a logística que possa ser oferecida para que a cidade possa melhorar ao invés de piorar. Não adianta você liberar a construção desordenadamente em todas as situações, a cidade crescer em população, crescer em pedra, crescer em cimento, crescer em poste e as pessoas não crescerem juntos. Exato. E as pessoas não terem qualidade de vida. Então, o grande desafio é buscar o equilíbrio entre crescimento e preservação da terra, preservação ambiental, para que a gente possa, no final, ter um equilíbrio entre esses dois vetores que são fundamentais para manter a qualidade de vida de Florianópolis. Dentro desse ponto, nós temos 2 pontos, que o senhor falou assim, preservação. Florianópolis também é muito vista pela preservação, pela qualidade de vida para se morar aqui. Nós temos isso, que é um ponto-alvo, né, defendido por muita gente, né? Essa questão da preservação, na sua candidatura, você vai lutar para que haja essa preservação, que continue essa preservação dentro das praias de Florianópolis e ao entorno, que haja essa batalha, que as pessoas comecem a ter essa conscientização melhor sobre isso? Não tenha dúvida disso. Isso é uma obrigação, isso é uma exigência. Eu acho que é o que a população espera de um governante, de um prefeito, que ele lute incansavelmente para preservar o nosso maior patrimônio, que são as belezas naturais, são as nossas praias, são os nossos bairros, são as nossas pessoas. Uhum. E para isso a gente tem que oferecer uma qualidade de vida mínima necessária para que eles possam viver mais e viver melhor. É por isso que o poder público existe, é para isso que existe, é para isso que se faz eleição, uhum. É para isso que a gente busca o entendimento, é para isso que nós estamos conversando aqui, para que você aponte as dificuldades que você vive, que você sente, para criar uma consciência nos dirigentes e, sobretudo, no prefeito, para que ele possa enfrentar esse problema com desenvoltura e manter a qualidade de vida, que é o mais importante. Muito bem. Dentro desses problemas que nós temos aqui nas orlas, nós temos essa invasão, esse crescimento do mar próximo a encostas, né? Houve esse alargamento de praias, tudo. Só que ainda temos aqui regiões com muitos problemas que principalmente o Morro das Pedras sofre com isso, né? E há uma reivindicação das associações, dos moradores aqui, uma solução para esse grande problema, porque estão sofrendo com esse desgaste das encostas. O que fazer para resolver isso? Olha, trabalhar e enfrentar os problemas com pulso firme, com braço forte e fazer acontecer. Eu me lembro que em 2010, a Praia da Armação do Pântano do Sul passou por uma grande ressaca. Na verdade, não era uma grande ressaca, era uma ressaca pequenininha, mas ela era brava, era violenta, ela vinha e cavocava e foi comendo as casas, ao ponto de eu, como prefeito na época, ser procurado pelos órgãos ambientais, pela sociedade, pela comunidade, para enfrentar aquele problema que se apresentava assim de uma forma muito voraz. E nós fizemos um enroncamento ali da Praia da Armação. Uhum. Né? De lá para cá, passaram-se 12 anos e nada fizeram mais além daquilo. Aliás, fui lá outro dia e achei que aquilo está uma vergonha de abandono, de desassistência. A escada estava quebrada, não dava nem para a gente sair de uma parte e entrar para acessar então o enrocamento. Ali eu quero dar uma boa notícia para a Praia da Armação do Pântano do Sul. Preste atenção. Preste atenção que nós vamos engordar a Praia do Pântano do Sul. A Praia da Armação do Pântano do Sul. Nós vamos engordar a praia. Eu já determinei ao Dr. Walter Galina, que conhece, foi secretário de obras da Prefeitura de Florianópolis na gestão do Jean, fez um grande trabalho, conhece o município de Florianópolis como poucos, eu também conheço porque fui prefeito aqui 8 anos, e um dos projetos mais emblemáticos e que eu pedi para colocar no plano de governo
de forma mais objetiva, foi o engordamento da Praia da Armação do Pântano do Sul, que é uma reivindicação antiga, é possível fazer, é necessário que se faça e a gente não pode virar as costas para a armação. A mesma coisa Morro das Pedras. Morro das Pedras é um cartão postal inquestionável de Florianópolis. E ele tem também, como o mar ali é muito revolto e as correntes são muito fortes, invariavelmente, em determinados momentos, traz muita preocupação. É outro assunto que, resolvido a praia da Armação do Pântano do Sul, vamos nos dedicar a ver que tipo de estudo precisa ser feito, que tipo de intervenção precisa ser feito para a gente proteger também o Morro das Pedras. Então, essa é uma boa notícia que eu queria dar para o pessoal do sul da ilha, especialmente para o Morro das Pedras e também para a Praia da Armação do Pântano do Sul, Tá vendo aí, onde pessoal? eu sempre tive uma votação muito expressiva, e não só por isso, mas pela paixão que eu tenho também por Florianópolis, essa obra vai ser uma obra importantíssima também. Muito bem. Saindo da mobilidade, voltamos para a saúde. O senhor já comentou sobre a Policlínica, foi uma obra muito importante para Florianópolis mesmo, a Policlínica. E hoje nós temos uma construção de um multi-hospital. Na sua visão, em relação ao multi-hospital, favorável a aumento da qualidade de saúde em Florianópolis? Pode-se ver mais um multi-hospital? Olha, eu quero dar uma boa notícia também para o pessoal do Norte. O pessoal dos ingleses vai merecer do nosso governo um novo hospital. Um hospital maternidade também, para que... Eu sou daqueles que é o seguinte, assim, o que eu faço no Sul, procuro fazer no Norte. O que eu faço no Norte, procuro fazer no Sul. Sim. Isso me lembra São José, que São José, como dizia o prefeito Germano Vieira, ele é cortado pela BR-101. E ele é tão importante que 60% fica num lado e 60% fica no outro lado, que dava mais de 100%, então São José tinha 120%. É uma história que é contada e que é muito peculiar lá em São José. Bem, aqui em Florianópolis, você tem que sempre fazer assim, uma grande obra no centro, uma no continente, uma no norte e uma no sul. Porque daí você contempla praticamente todo o município. Muito bem, a gente falou do sul, falou do norte, só agora o primeiro que fala do continente. Do continente. Que é necessário para o continente também, né? O continente, nós vamos, em primeiro lugar, dar continuidade à beira-mar continental, que foi nós que fizemos. Vamos ligar com a BR-101. A Prefeitura de São José já está providenciando a sua parte, vai ser uma obra fácil de fazer. E com isso nós vamos ter 2 eixos de entrada e de saída de Florianópolis com a BR-101. Com agora a inauguração das obras do contorno, vai dar um up, vai dar uma garantia de melhoria da mobilidade urbana importantíssima, vocês vão ver no futuro. Então, aí Florianópolis fica com 2 eixos de entrada, um do norte, ou uma do sul, melhor dizendo, quem vem de Palhoça, vem de Porto Alegre, Palhoça, São José e entra para Florianópolis, e outras que vem de Curitiba, vem de Biguaçu, entra em Florianópolis por esse novo eixo de entrada que tem que depois discutir aí como é que nós vamos fazer um emboque disso. Há possibilidades entre os extremos colocar isso? Entre a construção de mais um acesso entre a ilha e o continente. Esse é um assunto que precisa ser discutido. Eu não estou prometendo que eu vou fazer o acesso, que eu vou fazer uma nova ponte, porque uma nova ponte tem que envolver governo do estado e governo federal, mas eu vou discutir isso porque assim que o novo acesso estiver pronto, esse da beira-mar continental até a BR-101 vai ensejar uma discussão sobre uma nova travessia entre a ilha e o continente. Portanto, é assim que a gente vai construindo a cidade. A cidade vai crescendo, a gente vai discutindo a cidade, vai levantando os problemas e vai resolvendo na medida do possível. Aproveitando esse barco, utiliza-se o transporte marítimo, na sua visão? O transporte marítimo é um sonho de todos nós.
eu já encomendei um estudo a respeito do transporte marítimo. Essa reivindicação ela já existia quando eu era prefeito, há 15 a 20 anos atrás. Precisa avançar nesse sentido, e ela só faz sentido se nós envolvermos fundamentalmente os municípios da Grande Florianópolis. Porque nós temos que envolver aí Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis. Aí sim. E aí nós temos que chamar o governador do estado de Santa Catarina, porque quando o problema transcende os limites do município, a gente tem que buscar o governador para ajudar o governador, o governo estadual e o governo federal, para ser um parceiro para construir esse movimento de atendimento do transporte marítimo de todas as regiões da Grande Florianópolis. Cuidado que eu botei demais. Falar em questão do governo, o senhor, como vai ser a sua ligação com o governo do estado? Olha, institucional. Teremos bom apoio do governo do estado? Sem dúvida. O governador do estado, não vou ter problema nenhum com o Jorginho, eu tenho certeza que ele vai dar a mesma atenção para Florianópolis se eu for o prefeito, porque não tem razão nenhuma para não fazer de forma diferente. Que ótimo. Né? Continuamos aqui na questão, que o senhor já voltou para a mobilidade, a gente vai voltar para a saúde. Nós podemos ver com um grande problema em Florianópolis é o transporte público. Como melhorar esse transporte público, sendo mais atrativo para a população poder frequentá-lo, olha, utilizá-lo? Sempre dá para melhorar. Modéstia à parte, eu fui uma pessoa que salvei o sistema de transporte coletivo quando eu era prefeito. Quando eu peguei a prefeitura em 2005, nós vivíamos numa praça de guerra. Sim. Existia uma revolta impressionante na cidade. Nós tínhamos 6 tarifas de ônibus. Para vir para o sul da ilha ou para o norte da ilha, se fosse hoje, eu acho que a gente pagaria uns 10 ou 15 reais. Não sei, teria que fazer a projeção. Eu busquei um esforço imensurável para implantar a tarifa única. Com a tarifa única, nós fizemos justiça social com as pessoas que moram mais longe do centro. E a tarifa única foi uma atitude impressionante e convincente de que foi uma medida acertada e que ela perdura até hoje. Bem, implantamos na época algumas linhas diretas. Eu acho que nós temos que ampliar as linhas diretas em horário de pico, porque isso é de interesse de todo mundo. É de interesse, inclusive, das empresas de transporte coletivo. Porque se a empresa de transporte coletivo, Cobalt, se enche o ônibus aqui e leva direto para o centro da cidade, é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais ágil, é muito mais interessante, é muito mais agradável, as pessoas perdem menos tempo, vão mais rápido e as empresas de ônibus ganham mais dinheiro com isso. Então, é um jogo de ganha-ganha. Então, nós temos que reestudar o sistema de transporte coletivo para que ele seja um sistema que atenda efetivamente a população no momento que elas precisam. Qual é o momento que elas mais precisam? O momento de pico, que elas precisam chegar no horário de trabalho para trabalhar. E dentro desse contexto, evidentemente que nós conhecemos isso, nós participamos da remodelação do sistema, implantamos a tarifa única e podemos fazer uma grande transformação ainda no sistema de transporte. Só alertando, e é bom que a gente saiba disso, que hoje a população de Florianópolis paga 10 milhões de reais por mês de subsídio do transporte coletivo. Isso é uma coisa muito séria, nós temos que discutir. Como se desprender disso? Isso representa 40% do seu custo total. Se eu achar uma fonte de financiamento
que cubra os outros 60%, nós poderemos dar transporte de graça para toda a população. Então, veja bem, preste atenção que esse é um assunto muito sério. Por quê? Porque 10 milhões por mês está sendo destinados às empresas de transporte público para garantir o sistema existente até agora. Isso é muito sério, muito grave, porque se você multiplicar 10 milhões de reais por 12 meses, dá 120 milhões de reais. Por ano, né? Vezes 4 anos, que é um mandato, dá 480 milhões de reais de subsídio para o transporte coletivo. Aí eu te pergunto, Carlos, o que nós poderíamos fazer com 500 milhões de reais em 4 anos? Acho que não preciso nem responder, nós temos muita coisa para Então, fazer, né? Então veja bem que esse é um assunto muito caro, muito grave, precisa ter muita serenidade e equilíbrio para encontrar uma solução para isso. Agora, a verdade é o seguinte, do jeito que está não pode ficar. Como se desprender disso? Primeiro, porque o sistema é de questionável, é de qualidade questionável. Não atende às necessidades da população. É caro. A prefeitura está contribuindo com 40% do seu custo. É uma situação grave que precisa ser enfrentada. Imagina se eu consigo resolver esse problema e injeto nos cofres da prefeitura 500 milhões de reais nos meus 4 anos de mandato. Imagina o que eu posso fazer. Eu posso fazer todos os elevados, duplicar todas as rodovias, as avenidas, fazer todas as escolas, todos os centros de saúde. Mas você consegue tirar isso, esse valor, esse subsídio, consegue se retirar todo esse valor? Ou uma boa parte desse valor? Ou tem uma amarração de alguns anos dentro desse contrato com as empresas, no caso a Fênix, né? Tem alguma coisa que possa ser feito juridicamente pela prefeitura? Bem, em primeiro lugar, eu estou relatando um problema que é um problema da sociedade florianopolitana. Sim. Esse é um problema que precisa ser enfrentado. Ou nós vamos continuar pagando esse subsídio todo, que seria um valor importante e significativo para ampliar a rede de saúde, a rede das escolas, a rede da mobilidade urbana, para fazer as obras estruturantes, ou se nós vamos continuar pagando essa enormidade de recursos para manter um sistema de transporte coletivo que, como eu falei, não é condizente com o valor que custa para a prefeitura. E isso precisa ser discutido, eu vou discutir isso, vou encontrar uma solução, não é possível, porque nós precisamos de recursos para enfrentar os problemas que nós temos das áreas prioritárias como educação, saúde, mobilidade urbana e por aí vai. Alguma ideia de vias únicas para os ônibus? Essas vias exclusivas para ônibus é uma questão que está sempre na ordem do dia e na discussão. Na medida que for possível a gente ampliar o sistema viário, evidentemente que naturalmente esse desenho será construído, entendeu? Para facilitar o transporte coletivo. Quanto melhor o transporte coletivo, mais barato é para as pessoas, elas chegam mais cedo no local onde elas pretendem chegar, e esse é o grande objetivo das pessoas que utilizam o sistema e do governante que oferece o sistema para a sociedade. Muito bem. Voltamos para a da saúde, que é uma parte da saúde, que chama-se um grande problema para Florianópolis, chama-se saneamento básico. Emissário, sai, não sai, vale a pena? Como se houver esse problema e se pode ter uma solução para isso, né? Olha, esse problema eu vou resolver nos próximos 4 anos. Na minha gestão, nós fizemos 133 quilômetros de rede coletora de esgoto sanitário. De 12 anos para cá, inclusive deixei vários contratos assinados para completar o saneamento básico. Eu sei que aqui no Campeche e aqui no sul da ilha nós temos um número muito limitado de cobertura de saneamento básico. E essa informação
nós temos e essa transformação nós precisamos fazer rapidamente. Não temos praticamente nada de esgoto aqui. E isso é um problema sério, porque isso corrói aquilo que nós temos de mais precioso, que são as nossas praias, a nossa orla, o nosso verão e por aí vai. Então, nós temos que fazer um esforço para ampliar a rede coletora de esgoto, dar destino final para isso e construir uma nova realidade para esse problema que é muito grave em Florianópolis. Vamos lá. Eu sou obrigado a perguntar para o senhor sobre isso. Existe uma descrença da população local com a Casan. Em 2022, o candidato falou no atual a candidatura a governo do estado que não era a favor da privatização, né? E existe hoje, dentro uma pauta que foi colocada, que pode ser feito hoje uma igualdade entre a estatal e a privada. O senhor acredita ainda que a Casan ela tem a possibilidade de resolver esse problema para Florianópolis? Acredito. Olha, o meu posicionamento é claro, eu sou um cara transparente. Eu não sou favorável à privatização das empresas públicas que cumprem com a sua obrigação. Agora, as empresas públicas que não cumprem com a sua obrigação, eu sou o primeiro a defender a privatização. Então a Casan vai ter de mim um tratamento reto, objetivo, claro. A Casan vai se comprometer e vai ter um prazo para fazer as obras que precisam ser feitas de saneamento básico no sul da ilha e vai cumprir? Bem, então a Casan pode fazer. Caso contrário, nós vamos encontrar uma outra solução. Nós vamos buscar outras empresas que tenham capacidade e que tenham interesse de explorar esse serviço. Então a Casan já pode saber disso. Eu não tenho gosto por privatizar a Casan, desde que ela atenda às necessidades essenciais básicas da prefeitura, porque a prefeitura de Florianópolis é o maior contribuinte da Casan. E se a Casan não atender às nossas necessidades, evidentemente que vai estar fora, o contrato vai ser rescindido e nós vamos procurar outra alternativa. Muito bem. Temos uma pergunta aqui da live? Temos uma pergunta da DDR Costa. Além do respeito com as pessoas, sabemos do cuidado que ele teve com os animais durante suas administrações. Como ele pretende retomar todo o trabalho que atualmente está praticamente perdido? Tebe, muito obrigado pela sua participação. Essa questão é muito cara para mim, porque, na verdade, Florianópolis, quando nós começamos a trabalhar e que as obras se multiplicaram, ela virou referência nacional em diversas áreas. Primeira área a ser referência nacional, educação. Segunda, saúde. Terceira, cuidados com os animais. Nós construímos o CCZ, que é o Centro de Zoonose, e a Coordenadoria do Bem-Estar Animal há 20 anos atrás. E foi assim uma coisa impressionante, assim, a repercussão que teve. Dezenas de prefeituras vieram a Florianópolis verificar o nosso projeto e repicaram nas suas respectivas localidades. Hoje, a DIBEA, que a gente chama, está abandonada. Não faz mais castração, está desestruturada, está enferrujada, está avacalhada, vamos dizer assim. É uma coisa impressionante, nada funciona. Assim como não funciona os postos de saúde, assim como tem falta de médico, assim como os exames não são oferecidos em tempo real para a população, assim também está a DIBEA. Nós precisamos retomar a DIBEA e a minha ideia é criar uma logística diferente, é criar uma UPA. Vou criar uma UPA para tratar, uma UPA PET, para dar assistência e para fazer o tratamento e o acolhimento dos nossos animais de estimação. Deu muito certo no passado, já fiz no passado, vou fazer no presente, e a ideia é transformar o Centro de Zoonose, que é ali bem próximo, anexo ao cemitério de Itacorubi, numa UPA PET, que aí se amplia as atividades e a logística toda
com laboratórios, com raio-x, com cirurgias, com médicos veterinários, com pessoal que entende dessa questão, para que a gente possa dar um destino digno para os nossos animais de estimação. Eu fiquei muito impressionado agora com as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Inclusive, um dos itens que mais doação tinha era comida para os nossos animais de estimação. Numa demonstração de que esse é um assunto importante, é pertinente e vai merecer de mim toda a vocação necessária para que a gente possa retomar o atendimento que nós tínhamos no passado. E contando com isso, vai mais um salve para esse pessoal que saiu de Florianópolis, que foram lá ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul, principalmente as pessoas e os animais. Teve uma comitiva muito grande daqui fazendo isso. Parabéns a todos vocês. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta por favor. Do Fernando Veneschi. Fala, Fernando. E a CONCAP, qual a sua ideia em relação a ela? Eu ia chegar nesse ponto agora. Vamos lá. Responde a pergunta do Fernando que eu vou continuar com a CONCAP. Então, a CONCAP, eu gosto muito da CONCAP. A CONCAP, a população de Florianópolis gosta muito da CONCAP. O que a população não gosta é das greves que a CONCAP faz em determinados momentos que se demonstram até intempestiva. Sim. Agora, não há como não reconhecer o trabalho da CONCAP. Sim. É uma empresa centenária, praticamente centenária, muito antiga. A história da CONCAP está diretamente ligada à história de Florianópolis. É uma questão que precisa ser resolvida, precisa ser enfrentada. Eu sempre tratei a CONCAP com muita consideração, com muito apreço, vou continuar tratando, desde que ela, evidentemente, cumpra com as obrigações de uma empresa pública, como eu já mencionei no passado. Se prestar os serviços desejados, com um bom preço, com boa qualidade, não tem problema nenhum com a CONCAP. Caso contrário, evidentemente que vamos rediscutir essa situação toda no futuro. O pessoal do Lixo Zero bate muito em cima dessa questão do aterro sanitário. Que se paga muito, Florianópolis, a grande Florianópolis, paga-se muito pelo aterro sanitário. Né? E é um trabalho que exige uma grande quantia. Né? O que fazer para poder tentar amenizar esses valores e reatar esse dinheiro para Florianópolis? Olha, esse é um problema sério que Santa Catarina ainda deve resolver num contexto regional, tipo assim, envolvendo a região metropolitana da grande Florianópolis. Já existem sistemas mais modernos de incineração do lixo, de reciclagem do lixo. Como não foi feito até agora, nós vamos buscar as alternativas necessárias e possíveis, de acordo com as nossas necessidades, para implantar um sistema moderno para o tratamento de lixo. De preferência que seja mais barato do que esse que efetivamente nós estamos encontrando hoje. Exatamente, é um grande problema. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Bernardo? Não. Tá ok. Então, vamos entrar numa outra área. Educação. Uma área que precisa de muita atenção na grande Florianópolis. Diga-me, candidato, o que fazer para melhorar o atendimento educacional dentro de Florianópolis e a grade municipal em cima da educação? Bem, eu quero dizer para você, Carlos, que a educação deve ser mais do que uma prioridade. Deve ser uma paixão. Porque se a gente tem paixão pela educação, a gente tem paixão pelo futuro do nosso município. Se nós desejamos um município, uma Florianópolis diferente no futuro, depende dos investimentos que nós fizermos na educação no presente. Não tem forma de independência mais importante do que aquela conquistada através do conhecimento, através da educação. Portanto, a educação, para mim, sempre mereceu uma das principais prioridades. Representou uma paixão. Por isso que, em 8 anos de mandato, eu fiz mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. E olha que Florianópolis vai fazer 352 anos o ano que vem. Presta atenção no que eu te falei. É bom que as pessoas prestem atenção. Recentemente, a gente acompanhou pela televisão e pelos meios de comunicação que Florianópolis é a capital mais alfabetizada do Brasil. Sabe por quê?
Porque lá em 2005 a 2012, nós fizemos 372 salas de aula. Por que fizemos as 372 salas de aula? Para colocar toda criança na escola, para alfabetizar os jovens e os adultos que não eram alfabetizados, para buscar os idosos que não eram alfabetizados para serem alfabetizados. Com isso, nós alfabetizamos milhares e milhares de pessoas e de crianças. Conclusão, depois de 10 anos, Florianópolis ganha o título de cidade mais alfabetizada do Brasil. Então, isso é uma coisa que me dá orgulho, me traz muita honra, porque foi uma atitude que nós fizemos no passado e que tem um reflexo imediatamente na década seguinte. E, portanto, a educação vai merecer de mim toda a paixão que um governante tem que ter pela educação como meio de transformação das pessoas, como meio de independência das pessoas. Quer dizer, educação é tudo. Quem não tem educação hoje vai ficar fora do contexto econômico e social. E para isso nós não devemos envidar todos os esforços necessários para construir uma logística própria de educação para que a escola possa ser atraente, adequada e interessante, para que a gente possa formar cada vez mais alunos felizes, homens realizados e idosos amparados. Agora vou puxar um pouquinho a farinha para o meu lado também. Mas antes da minha farinha, os professores. Nós temos uma habitual greve de professores todos os anos, independente de prefeitura quente ou não. Como resolver essa situação, essa valorização do professor na rede municipal, para que evite essa questão de greve? Por que eu pergunto, candidato? Porque o senhor falou na questão de logística, e realmente nós temos uma boa logística de escolas, né? São escolas bem preparadas, mas ainda temos a questão da valorização do professor, que reivindica isso todos os anos, né? O seu aumento de salário, o seu benefício que faltou ou não. Dentro dessa questão, os mais prejudicados são os mais interessados, que são os alunos, que levam um bom tempo sem ter a atenção do professor. Como se pode resolver essa questão anual com os professores para que evitem esse problema de greve? Primeiro, reconhecer o trabalho do professor. Sim, que é o merecimento. Né? Segundo, reconhecer que o professor representa a profissão das profissões. É através do professor que a gente busca a nossa profissão. Eu, por exemplo, sou um administrador de empresa, né? O Dr. Walter Galina é engenheiro. O Combat é administrador de empresa, que é nosso candidato a vereador também na nossa chapa aqui. Já esteve aqui. E que já esteve aqui. Mike Combat. Teve no Papo do Salão. Então, veja bem, eu sempre defendi uma tese que a educação deve seguir uma receita simples. A valorização do professor para garantir o futuro do aluno. Como é que nós vamos fazer isso? Eu já fiz isso no passado. Quando eu fui prefeito, veio o Piso Nacional da Educação e imediatamente eu fiz as adequações necessárias. O professor hoje de Florianópolis, eu não sei exatamente como está, porque eu estou muito tempo fora, mas eu vou verificar essa situação. O professor que vai se especializando, vai fazendo curso, vai fazendo pós-graduação, doutorado, mestrado e etc. e tal, ele ascende na carreira e vai ampliando a sua remuneração. E Florianópolis é um dos municípios, se não é o município, que melhor paga os professores da rede municipal. Evidentemente que professor deveria ser uma carreira de Estado, assim como é uma carreira de promotor público, de juiz e por aí vai. Mas, por enquanto, ainda não existe essa possibilidade. Mas, de minha parte, há todo o reconhecimento da importância do professor para o futuro de um município. E eu tenho certeza que eles já colaboraram no passado comigo. Poucos movimentos grevistas nós tivemos, mas eu acho justo também que eles façam os seus movimentos para despertar nos governantes a preocupação de que esse é um assunto que precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido. Quanto melhor atendido
os nossos professores, maior é a garantia que nós vamos ter alunos bem formados. Teremos que ter uma igualdade, então, na logística, né, que é importantíssimo, né, que são os prédios da localidade, e a qualidade com o professor também, né? Agora eu quero puxar um pouquinho para a minha farinha. O esporte dentro das escolas. Se tem um pouco mais esportes hoje, né? Mas dentro do Brasil ele é reconhecido mundialmente pelo um esporte chamado jiu-jitsu. E é um esporte muito focativo, né? Traz a criança aquela energia para esse foco. Há possibilidade de implantar nas escolas municipais esse esporte? É Como possível. já há em outros países? Eu acho que é possível, mas isso depende de uma grade curricular que envolve o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. É um assunto que não tinha me ocorrido ainda, mas toda boa ideia, dizem, né, os filósofos dizem que nada resiste uma ideia cujo tempo chegou. Quem sabe seja o tempo de ter chegado essa possibilidade e nós discutirmos isso com a rede municipal de ensino, com o pessoal da educação, e buscarmos uma alternativa para implantar esse projeto na cidade de Florianópolis. Não só o jiu-jitsu, mas também um dos esportes que mais nos trouxe medalhas, que é o judô, né? Dentro das escolas, acho que, na minha opinião, como esportista, o esporte ele salva muito as crianças, né? Você tem razão. Eu tenho certeza, porque eu já implantei alguns projetos relacionados às artes marciais e os resultados são impressionantes. Principalmente da disciplina das crianças, dos jovens, da relação familiar que eles acabam alterando completamente essa situação. E eu tenho muito gosto pelas artes marciais e tenho certeza que é um projeto interessante que merece ser discutido e implantado. Sensacional, como diz o jiu-jitsu. Candidato, vamos sair um pouquinho da educação. Eu acho que já foi bem, a não ser que o candidato queira falar um pouquinho mais da educação. Não, acho que já falei. Deixou bem lúcido a situação. E vamos para uma área que é bem preocupante também, que é a segurança, que inclui a educação também, né? Essa questão da porta das escolas. Segurança pública em Florianópolis. Faz muito tempo que não é feito um edital para a Guarda Municipal. Ela tem se equipado bastante e há muito está crescendo, né? Então exige um contingente maior. Existe uma possibilidade de ter um novo edital, de aumentar esse efetivo da Guarda Municipal e já incluindo também dentro das escolas ter uma participação maior da Guarda Municipal nas escolas e nas praias? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos colocar para funcionar o que precisa funcionar. A Guarda Municipal hoje não atende com os objetivos dela propriamente dita. A Guarda Municipal, na minha opinião, tem que ser uma guarda cidadã. O que é isso? Tem que ser uma guarda que se preocupa com as crianças, com os jovens, com as pessoas e com os idosos. Então, eu estou estudando as competências da Guarda Municipal. Eu não quero uma Guarda Municipal que só sirva para multar as pessoas que circulam pela cidade. Quer dizer, essa é a imagem que a Guarda Municipal tem hoje, que ao invés de ser uma solução para os problemas, é um problema para a população de Florianópolis. Essa lógica vai se inverter. Nós queremos que a Guarda Municipal seja uma Guarda Municipal cidadã que cumpra com os seus objetivos, que atenda às necessidades básicas que nós desejamos dela, que é uma delas, por exemplo, cuidar das escolas, cuidar do trânsito na frente das escolas, enfim, fazer uma operação presença para que as pessoas possam se sentir seguras, e junto com a Polícia Militar, que é o grande objetivo da segurança pública no município de Florianópolis, nós haveremos de envolver essas entidades todas para dinamizar o atendimento e proporcionar um estado de segurança melhor para todos nós. Inclusive nas praias também, há muitos relatos e situações que acontecem do porte de
de uso de drogas, assaltos, pequenos assaltos, tentativas de estupros, essas restingas que nós temos nas praias, principalmente Campeche, Morro das Pedras. O efetivo da polícia, da Guarda Municipal seria interessante para cá, você não concorda? Eu acho que sim, desde que a gente defina suas competências e as prioridades pelas quais elas devem atuar. Certo. O que não pode é a gente contratar mais guarda municipal para fazer o que estão fazendo hoje, que eu não sei exatamente o que estão fazendo hoje. Mas você acredita que o efetivo que tem hoje é suficiente? Não, eu acho que é o suficiente para a gente escrever uma nova história e ver se esse contingente de guardas municipais é necessário para atender a demanda ou se é necessário a gente ampliar. Primeiro, nós temos que fazer o diagnóstico, porque tudo envolve dinheiro. Quando você investe na Guarda Municipal, você deixa de investir em outra área fundamental, que pode ser saúde, pode ser educação, pode ser infraestrutura, pode ser mobilidade urbana, pode ser segurança, pode ser... Não, segurança, nós estamos falando de segurança, mas pode ser, enfim, esporte, pode ser cultura. Florianópolis é uma cidade que respira cultura e que nós precisamos ter um olhar também para nesse sentido. E é o que nós vamos fazer. Nós já vamos chegar na cultura também, que também é uma farinha que eu vou puxar. Dentro da segurança, juntamente com a saúde, existe um problema hoje na Grande Florianópolis, que é morador de rua. Nós tivemos casos de moradores que passaram do limite, né? Acabaram agredindo e até veio a falecer um jovem. O que fazer com essa situação dessas pessoas que são desassistidas, essas pessoas que têm, alguns que têm grandes problemas com drogas, com álcool, e outras que estão perdidos fora da sua cidade, fora do seu local? Sinceramente, a primeira coisa que Florianópolis precisa é ter um prefeito de verdade. Não é um prefeito fake, um prefeito virtual. É um prefeito que tenha pulso firme, braço forte para enfrentar os problemas de frente e com responsabilidade. Que o que está acontecendo hoje em Florianópolis é um absurdo. É um absurdo. Todo mundo sabe do problema, todo mundo vê o problema crescer e ninguém toma providência. E quem é o grande responsável por tomar providência por esse problema sério? É do prefeito. Eu quero dizer para ti que eu vou resolver esse problema. Como será feito? Vai ficar sob minha responsabilidade. Eu já fiz no passado e vou fazer no futuro. Porque o que nós não podemos é permitir que a cidade fique atolada de moradores de rua, muitos deles inclusive perigosos, muitos deles oferecendo risco às pessoas que circulam pelo centro. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Por isso que eu vou trazer uma infraestrutura, uma logística própria, uma equipe subordinada diretamente ao prefeito para enfrentar esse problema de maneira rápida e objetiva. Em 6 meses, em 100 dias de governo, vocês de Florianópolis, vocês podem ter certeza que a realidade dos moradores de rua vai ser outra. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer de diversas formas. Primeiro, é um diagnóstico de quantas pessoas são, qual é a dependência que elas têm, se elas têm família, se não têm família, enfim, tem que fazer um diagnóstico e tem que dizer que é o seguinte, que a mamata de Florianópolis acabou. Nós vamos ter que achar uma solução para isso. O que nós não podemos é conviver com isso. Evidentemente que temos que buscar tratamento para quem precisa de tratamento, nós temos que verificar se tem família para ser acolhido pela família, se for necessário buscar um aperfeiçoamento profissional dele, porque tem muita gente ali que tem condições de exercer algum tipo de atividade laboral, tem as pessoas que precisam ser encaminhadas para recuperação, para tratamento. O que existe hoje é o seguinte, não, eles são diagnosticados, tem um problema mental. Leva para onde? Deixa na rua. Então tem que fazer os convênios, ou tem que fazer as clínicas, ou tem que encontrar uma solução. Não é possível que se lave as mãos e as coisas continuem do jeito que está.
Portanto, esse é um assunto caro para Florianópolis, talvez este seja imediatamente o maior problema que nós estamos enfrentando, porque é um problema de autoestima, de orgulho do florianopolitano pela sua cidade, pelo centro da cidade. E isso não é mais um privilégio do centro, isso está ramificando para todas as regiões de Florianópolis. Isso é muito sério e precisa de uma atuação muito rápida para resolver esse problema. Muito bem, isso é um problema sério mesmo, né, que Florianópolis vem enfrentando há um longo tempo, né? Complicado essa questão. Vamos sair um pouquinho dessa questão e vamos entrar na cultura esporte de Florianópolis. Florianópolis é uma ilha que recebe hoje um esporte de corrida, muita, né? E precisamos organizar essa situação das corridas dentro de Florianópolis, para que não se bloqueie tantas estradas. Como tomar essa decisão, como relocar essa posição, sem perder o turismo, né? Olha, tudo é difícil. Você, para fazer um evento, a gente ganha com o evento, mas outras pessoas têm que se conscientizar que em determinados momentos, ou em alguns minutos, ou algumas horas, a cidade vai sofrer algum tipo de alteração no seu sistema de locomoção. Eu não vejo problema nisso, para te falar sinceramente, porque eventualmente os eventos acontecem em final de semana, eles podem ser programados. A prefeitura tem hoje um canal de comunicação com a sociedade moderno, que é a internet, pode dar transparência a isso, pode informar que em determinado local, em determinadas áreas, o trânsito vai sofrer algum tipo de alteração. E nós temos que aprender a conviver com isso. Paris aprende a conviver com isso, o Rio de Janeiro aprendeu a conviver com isso, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso também, se nós desejamos que efetivamente os eventos possam continuar acontecendo em Florianópolis. Muito bem. Falar em evento, para a gente começar a encerrar o nosso quadro aqui, é uma cidade turística, né? Temos hoje que ver que Florianópolis deixou de ser uma cidade assistencial de serviço público. Hoje é uma cidade que tem um turismo bem abrangente, bem forte. E isso para o comércio local é sensacional. Nós temos um grande problema aqui. Nós não temos uma área de acolhimento desses turistas, né? Não temos resorts a mais, não temos um modal maior de sistema de hotéis. Dá para se trazer pela prefeitura esse convite a empresários para que se coloquem mais hotéis aqui, mais resorts dentro de Florianópolis para atender esse público? Olha, acho que uma coisa depende da outra, quer dizer, a cidade cresce, vira atraente, as condições de alojamentos têm que ir melhorando, quer dizer, você vai melhorando, eu vou melhorando, o hotel vai melhorando, tudo vai melhorando, e a coisa vai se sofisticando na medida do andamento das coisas. O importante é fazer com que a cidade de Florianópolis continue sendo uma cidade atraente. Atraente de negócios, atraente de pessoas com bom poder aquisitivo, atraente com pessoas que queiram vir trabalhar e ajudar no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E é dentro desse propósito que as coisas acontecem. E evidentemente que, na medida que a cidade cresce e que a demanda vai aparecendo, a iniciativa privada vai ter interesse de abrir novos hotéis, novos restaurantes, para que as pessoas possam ser melhor atendidas. Muito bem, nosso tempo estourou. Eu gostaria que o candidato deixasse uma mensagem para o público do Papo de Salão, também para o público da live. Então, eu quero agradecer esse convite que você me formulou. Muito obrigado. Eu estava muito curioso para entender como é que era essa logística toda. O Papo de Salão é um negócio interessante, que é onde a gente se informa em determinados momentos dos casos e acasos e causos que a cidade efetivamente vive, exatamente. Né? Então eu quero dizer Mas não quer dizer que o barbeiro é fofoqueiro não, tá? Não, faz parte da rotina da barbearia, do salão de beleza e tal, essa convivência harmônica e feliz. Eu quero acrescentar só que esse ano será um ano decisivo, um ano muito importante,
um ano importante para a democracia, porque nós vamos eleger os nossos vereadores e os nossos prefeitos, né? E vocês sabem, eu já fui prefeito aqui em Florianópolis por 2 mandatos, e nascia naquele momento que eu assumi uma nova cidade, um novo tempo, uma nova era. O sul da ilha, por exemplo, começou a se desenvolver, passou a fazer parte do mapa da cidade. A cidade cresceu, o sul da ilha cresceu e as pessoas cresceram junto com a cidade. Lamentavelmente, e a cidade virou referência nacional em diversas áreas, como eu falei, como educação, saúde e bem-estar animal. Mas a realidade de Florianópolis hoje é outra. Lamentavelmente, a insegurança aumentou, as filas nos postos de saúde voltaram, os exames demoram a ser diagnosticados, a cidade não tem estrutura para receber o turista, e nós não temos capacidade hoje de mobilidade necessária para que as pessoas possam viver bem, viver melhores e se locomover de forma mais rápida e mais objetiva. Então, Florianópolis precisa de quê? Precisa de um prefeito de verdade novamente, precisa colocar o trem nos trilhos novamente, para que as pessoas possam na saúde ser atendidas em tempo real, porque com saúde não se brinca, as pessoas querem viver mais, viver melhor, e para isso acontecer precisa ser atendido na hora, no tempo real, porque com saúde, como eu falei, não se brinca. Talvez se você deixar para atender a pessoa amanhã, depois, ou semana que vem, ou um mês depois, já seja tarde e a gente não pode mais salvar essa pessoa. Por isso que a saúde é a prioridade das nossas prioridades, como eu falei, que as obras são importantes, mas as pessoas são mais importantes. E é dentro desse contexto que a gente trabalha. E é para isso que eu estou de volta. Estou oferecendo o meu nome novamente. Estou feliz porque percebo um crescimento da nossa candidatura por aquilo que nós já fizemos e a certeza de que, me dando essa oportunidade, será 4 anos de realização e de trabalho. Então, te agradeço a todos que nos ouviram. E a expectativa não é outra de que não ser mais um prefeito, ser um grande prefeito, um bom prefeito, que faça as transformações, que faça com que a cidade cresça, se desenvolva e que a gente possa crescer junto com a cidade. Então tá, vamos fazer um papo de salão então em 2025 na prefeitura? Pode ser? Aí, ó. Se eleitos, estaremos lá. Prefeito, candidato, eu quero lhe agradecer, já chamei de prefeito, viu? Boa. Isso pode ser um bom presságio. Um bom presságio, vamos lá. E dizer ao nosso público do Papo de Salão, ao pessoal do Michael, né, ao nosso pessoal da live, que aqui tem uma oportunidade de vocês analisarem o candidato. Ele veio aqui, abriu o seu coração, a sua forma de trabalhar. Muito agradecido por isso, sabe? Então, observem, analisem o seu candidato, verifiquem, votem com consciência, porque é só dessa forma que você consegue mudar a política brasileira. Não é esperar que você coloque lá dentro um herói para salvar a sua vida. Tenha consciência, vote com consciência, tá ok, pessoal? Papo Salão fica por aqui. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até a próxima.